Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Juciliano de Matemática, certo? E estamos aqui para prosseguir, nossos conteúdos. E nesta aula, estou trazendo para vocês aqui o conteúdo de fração geratriz, e as dízimas periódicas, Então a gente vai compreender o que é cada coisa, E vamos ver também a situação de transformar, por exemplo, uma dízima periódica numa fração geratriz, Mas antes vamos ver aqui, o que é fração geratriz, o que são as dízimas periódicas em si, Então, da fração geratriz eu posso dizer que é o seguinte: é aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica. Então vai ser, gente, aquela fração, Aquela fração que quando a gente dividir, no resultado a gente vai encontrar uma dízima periódica. Professor, e o que é dízima periódica? A gente vai ver agora aqui. Dízima periódica, certo? Então, dízimas periódicas, também trouxe aqui para vocês, são aqueles números decimais que apresentam uma infinita repetição de um ou mais algarismos, certo? Gente, são aqueles números decimais, certo? Infinito, tá? E que após a vírgula desses valores aí, vai acontecer repetições, certo? Então, isso aí são dízimas periódicas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1,2, infinito. Coloquei reticências aqui para representar infinito. Gente, após a vírgula aqui, o que acontece? Repetições, Então, essas situações aqui, semelhante a essas, a gente pode chamar de dízimas periódicas, certo? Então, aqui na minha situação, vai lembrar que eu vou ter um período. Período é aquele valor que se repete, tá? É o valor que se repete. Isso aqui pode ser abreviado, gente, Pode ficar 1,2. 2 é o período, Você pode abreviar dessa forma, colocar a barrinha aqui, em cima do 2, certo? Ou seja, em cima do valor que representa o período. Vejam aí agora alguns exemplos. Então, olha só. Eu tenho aqui, coloquei já as frações. 4 nonos, 32 nonos, 52, 90 avos, certo? E aqui também já está representado seus respectivos valores decimais, Quando a gente divide aqui, certo? A gente vai encontrar esses valorzinhos aí, certo, pessoal? Então aqui, 0,444 infinito. Da primeira fração, 4 nonos, Da segunda fração aqui, vai resultar quanto? 3,55 infinito. Da última fração aqui vai resultar 0,5777 infinito. Gente, tem uma situação que a gente tem que saber, Quando que a dízima periódica ela vai ser simples e quando que a dízima periódica vai ser composta, certo? As dízimas periódicas simples, o período já começa imediatamente após a vírgula, Então a gente percebe que, tem a vírgula aqui, já começou repetições aqui, certo? Se isso acontecer, a gente já pode considerar, a dízima periódica como sendo dízima periódica simples, certo? Então, meu primeiro caso aqui é um exemplo de dízima periódica simples. Meu segundo exemplo também, eu percebo que a repetição já começa após a vírgula, de imediato aqui, após a vírgula. Então, eu posso dizer também que esse meu segundo exemplo aqui é uma dízima periódica simples, certo? O último exemplo. Professor, tem um número aqui que não faz parte do período, O 5. Certo, então? Quem começa a se repetir é o 7. 7, 7, 7, infinito. O período aqui, nesse caso, é o 7, certo? O 5 não faz parte do período. Esse 5 ele pode ser chamado de antiperíodo. Joinha? Até aí. Eu espero que vocês estejam compreendendo, certo?
toda e qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente vai sanar essas dúvidas, certo? Então, se isso acontece, né? Se isso acontece, eu tenho um exemplo de dízima periódica composta, né? Tem um númerozinho aqui que não faz parte do período. Isso aqui pode ser chamado de antiperíodo, tá? A gente vai ver agora como é que faz para pegar essas dízimas, né, situações desses tipos aqui, e transformar numa fração geratriz. Então, galerinha, aqui da minha situação, eu tenho uma dízima periódica simples, né, porque as repetições aqui já iniciam, né, após a vírgula. Ó. Eu não tenho parte inteira numérica aqui, ó, eu tenho o zero, tá? Então, quando for situação nesse estilo, fica bem simples de resolver. O período, né, que eu já tinha aqui sublinhado, ó, né, já destacado aqui para vocês, circulei aqui o valor 5. O período, gente, ele vai ser o numerador, tá? O numerador. O meu denominador, eu tenho que levar em consideração quantidade de noves. Ou seja, se o período é composto por um algarismo, eu acrescento um 9 aqui embaixo. Se o período é composto por 2 algarismos, eu acrescento 2 noves aqui embaixo, ou seja, 99, certo? Se o período for composto por 3 algarismos, eu acrescento 3 noves aqui embaixo. No nosso caso, né, aqui no nosso exemplo, eu tenho apenas um algarismo, né? É só um valor que está se repetindo, é o 5. 5 é o período. Então, por este motivo, a gente vai colocar o que aqui embaixo? Apenas um valor 9. Certo? Então é bem simples, né? Fazendo isso, eu já estou transformando aqui na minha fração geratriz. Se eu pegar o 5 aqui e dividir por 9, eu irei encontrar novamente a minha dízima periódica, certo? Nesse outro exemplo, eu também tenho uma dízima periódica simples, né? Mas só que eu percebo que aqui eu tenho parte inteira numérica, aqui 2. Ó. Então, agora, o que é que eu vou fazer, professor, com isso? Né? Não dá para fazer da forma que a gente fez anteriormente, não, tá? Primeiramente, então, separe a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é 2, então vou colocar aqui, ó, 2, tá? E vou adicionar com a parte decimal. Então aqui, ó, a parte decimal que fica vai ser 0,33 infinito, certo? Aí agora, professor, o que danado eu vou ter que fazer? O que é que eu posso fazer para continuar a minha situação? Gente, eu vou repetir aqui o 2, mais... Aí eu percebo que na parte que eu destaquei aqui, 0,33 infinito, esse daqui eu tenho como colocar ele já em formato de fração, né? A gente viu anteriormente que o período, né? Quando a gente tem aqui, ó, 0, a parte inteira aqui é 0. A gente viu que o numerador vai ser o período. O período daqui é quem, gente? O valor que se repete, né? Constantemente, é o 3, ó. Então, na minha fração, o numerador vai ser 3, certo? Na minha dízima, quem é o período? O valor 3. Então, eu tenho quantos algarismos? 1, né, gente? Apenas um algarismo que faz parte do período. Então, por este motivo, vou estar acrescentando um 9 aqui embaixo, certo? Até aí, espero que vocês estejam compreendendo, né? Aí, agora eu cheguei numa situação que envolve a adição entre frações. Só que denominadores estão diferentes. Professor, qual o denominador do 2? Gente, quando não tem, corresponde 1. Aí se eu for fazer, pessoal, regrinha, tem que usar o MMC, né? Se eu for fazer o MMC de 9 de 1, eu vou encontrar 9 novamente. Certo? Então nem precisa a gente fazer aqui para vocês verem, né? Então, ó, 9 vai ser o novo denominador.
Aí tem aquela regrinha do divide e multiplica. Tem que ser feito isso até chegar na última fração aqui. Então vamos lá. 9 dividido para 1. 9 dividido para 1 é 9. 9 vezes 2, 18. Certo? Da segunda fração aqui agora. 9 dividido para 9. Vai resultar 1. Aí 1 vezes 3. Ó. Então mais 3 aqui na parte de cima. Certo? Então tudo isso vai ser igual a... Então na parte de cima agora eu vou apenas somar, né? 18 mais 3, que vai resultar aí 21, certo? E o 9 a gente vai conservar aqui embaixo. Então aqui, ó, 21 nonos representa aqui a minha fração geratriz, tá? Fácil demais da conta, né, pessoal? Vejamos agora outro exemplo, tá? Que envolve dízima periódica composta. Então, quando se trata de dízima periódica composta, né? Ou seja, aqui a gente tem um númerozinho que não faz parte do período, o 5. Ele é chamado de antiperíodo. O primeiro procedimento que a gente vai adotar aqui é pegar a dízima periódica que estamos aqui considerando e igualá-la a x. Então vai ficar aqui, ó, x igual a 0,544 infinito. Tá certo? Primeiramente a gente faz isso. Agora eu tenho que observar o seguinte. A vírgula tem que passar, né, a fazer ser vizinho aqui, né, na verdade, do númerozinho que faz parte do período. Eu tenho que fazer com que, né, fazer de tudo para essa vírgula recuar uma casinha aqui. Ou seja, ficar à frente do período. Gente, vai ter que voltar quantas casas decimais? Uma apenas, né? Vai ter que pular aqui o valor 5, tá? Então, como a gente vai trabalhar com uma casa decimal voltando aqui, né, no caso, a gente vai utilizar do valor 10, né? Se fosse duas casas decimais que tivesse que voltar, a gente utilizava 100. Se fosse três casas decimais que precisasse voltar aqui, a gente utilizaria o valor 1000, certo? E por aí vai, né? Por essa linha de raciocínio. Então, se tem que voltar uma casinha para cá, a gente vai ter que usar 10 aqui, certo? Eu vou ter que multiplicar por 10 o primeiro membro aqui da minha equação e o segundo membro, certo? Vamos lá. Então, gente, 10 vezes x vai resultar 10x, tá? 0,5444 infinito vezes 10 vai resultar em 5,444 infinito. Até aí, espero que vocês estejam compreendendo. Eu multipliquei por 10 o primeiro membro e o segundo membro, né? Aqui a vírgula recuou aqui, voltou uma casinha, né? Ó. Certo? Então, ficou 5,444 infinito. Tá certo? Vamos continuar. A gente vai repetir aqui esse valor da x. Colocar igual. Aí agora, a gente vai separar a parte inteira da parte decimal daqui, ó. A parte inteira é o 5, né, gente? Então, 5, tá? Escrever isso aqui como uma soma, certo? Escrever isso aqui como uma soma. Então, aqui vai ficar 0,44 infinito, certo? Em seguida, vai ficar aqui, ó, 10x, estou repetindo, certo? Igual. Aí, ó, 5 mais. Gente, essa partezinha aqui a gente já pode colocar em forma de fração, né? Ó, 0,444 infinito. A gente viu que o período, no caso aqui, vai ser o 4, né? Vem pra cá, tá?
E aqui embaixo a gente acrescenta a quantidade de 9, né? Levando-se em conta se for, no caso aqui, repetição de um único valor, um algarismo no caso, acrescenta 9. Se fosse 2, acrescentaria 9, 9, né? E assim por diante. No caso aqui o período é 4, né? Ó, período é 4, então aqui vem apenas um 9. Certo? Feito isso, gente, ó, eu tenho que fazer MMC, né? Ó, para igualar denominadores. Então aqui embaixo 1. Certo? Aí, ó, se eu for fazer MMC do valor 9 de 1 e de 1, eu vou encontrar 9 novamente, tá? Então, a gente já pode fazer isso. Obedecer os mesmos sinais que aqui estavam, tá certo? E montar 3 novas frações com um novo denominador, né? 9 e 9, né? Se eu for fazer MMC de 9, eu vou encontrar 9 novamente. A gente agora utiliza aquela regrinha do divide e multiplica, tá? Vem para cá, ó. Divide, vem para cá, multiplica. Vamos lá. 9 dividido para 1 resulta 9. 9 vezes 10x vai dar 90x. Já coloca aqui, ó. Aí vamos para o próximo aqui. 9 dividido para 1 é 9. 9 vezes 5, 45. Certo? 9 dividido para 9 resulta 1. 1 vezes 4. Então aqui é 4. Certo? Quando a gente faz isso, gente, se tratando de equação, a gente vai eliminar os de baixo e vai prevalecer os números que estão na parte de cima, né? Vamos continuar aqui, ó. Então, como é que vai ficar isso aqui? 90x, certo? Igual, a gente já pode somar esse 45 mais 4, dá 49, não é isso? E ao final, vamos isolar o x e vai ficar 49 sobre o valor que estava na frente do x lá, que é 90. Né? Então, ó, chego, né, no valor de x, e esse valor de x representa a minha fração geratriz. Com isso, espero que vocês tenham compreendido, né, nossas explicações. E por hoje é só, tá? Um forte abraço aí, né, em todos, e até uma próxima aula. Tchau, tchau.